Olá, amados, graça e paz, mais um dia na perseverança, segundo o nosso autor e consumador da nossa fé, o elo da perfeição, aquele que por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito, aquele que pela submissão do coração, assim como o Pai o enviou, e ele disse: se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, segundo a tua. Ele é aquele que bebeu do cálice, aquele que, quando alguns diziam que podiam beber do cálice, ele dizia: vós não podeis, porque ele é a primícia da ressurreição, a primícia de toda a criação, o unigênito do Pai, o único Filho, aonde através dele, por adoção, nós que outrora estávamos como filhos ilegítimos, bastardos, devido à desobediência, devido aos pecados, ele é aquele que apaga uma multidão de pecados. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas. Nova criatura é através de um novo nascimento do qual João Batista dizia: eu vos batizo o batismo do arrependimento, de justiça para arrependimento, mas após mim virá aquele que era antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Aquele do qual a palavra diz que João Batista não fez sinais, mas eles chegaram à conclusão que tudo o que ele disse a respeito de Jesus era verdadeiro. O testemunho daqueles que seguem segundo o Espírito Santo, seu testemunho é verdadeiro, do qual aquele que segue testemunhando o que lhe é próprio, segundo entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal. O testemunho é falso, o testemunho é mentiroso, do qual está escrito: seja todo homem mentiroso, e o Espírito é a verdade. A única forma de se produzir a verdade é através do Espírito. Conhecereis a verdade vos libertará, e perseverai em espírito. Os verdadeiros adoradores, do qual o Pai está à procura, e há um elo da perfeição, o Cordeiro de Deus, que através de uma única oblação, um sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel, até mesmo do que o sangue dos animais, dos bodes, do qual chegou-se às narinas do nosso Deus Altíssimo com um aroma agradável. E aqueles que estão segundo o Espírito de Cristo exala o bom perfume em Cristo, do qual a essência se flui do interior para fora, da qual perseveramos anunciando o Evangelho. O Evangelho é que gera a família de Jesus, onde através do Espírito produz as obras de justiça, juntamente com a fé. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, que é Cristo ungido, gerado no seio do Pai, a sabedoria muito antes das obras mais antigas, mesmo antes da qual em Gênesis diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre as águas e havia trevas na face do abismo. Aquele que disse: haja luz, e houve luz, e viu que a luz era boa, testificou a qualidade das obras, e fez separação de luz e trevas. Assim, segundo as obras de justiça que são produzidas, nós testificamos a qualidade da nossa fé, onde se persevera, porque ninguém pode declarar: eu tenho a fé e tu tens as obras. Me mostra a tua fé sem obras, que lhe mostrarei a minha fé através das obras. Assim nos diz a palavra do Senhor.
caminham lado a lado, onde o Espírito Santo produz em nós. E segundo a palavra, nós testificamos que estamos segundo o Espírito Santo, estamos não sendo induzidos pelo espírito do erro, porque o espírito do erro é aquele que transgride a palavra, mas segundo o Espírito Santo, nós confirmamos segundo a palavra, porque ele sempre está nos orientando segundo a palavra, jamais vai orientar algo que não esteja em conformidade com a palavra. Por isso é necessário estar ouvinte e praticante, porque aquele que é meramente ouvinte engana-se, ilude-se a si mesmo. Ouvimos e praticamos dia após dia, porque acatamos as advertências do Espírito Santo e perseveramos segundo aqueles que acatam as advertências, são os que permanecem no caminho, do qual ele sempre é fiel para perseverar aonde nós estamos sempre segundo o seu direcionamento. Porque aqueles que não acatam as suas advertências, a palavra nos diz que ficam à beira do caminho a mendigar. Aqueles que não acatam as advertências, perseveram utilizando a sabedoria para aquilo que é mundano, o espírito mundano de facção, de erro, aonde muitos, a palavra diz, tema assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo. Por isso, perseverai na vigilância, na oração, andai em espírito e em verdade, do qual os verdadeiros adoradores, quando Jesus, naquele poço de Jacó, tem encontro com a mulher samaritana, porque os samaritanos não se davam com os judeus, e ali ela dizia, por acaso tu és maior do que Jacó, que cavou esse poço, do qual serve de dar água para beber para o povo e para os animais? E ele disse, na verdade, a água que eu tenho para lhe dar, se tu beberes, nunca mais voltarás para beber desta água, porque ele é a fonte de água viva. Aquele que está segundo a fonte de água viva é como a água transformada no vinho novo. Odres novos em vinho novo, ambos se conservam. Aonde perseveramos é como odres novos, porque se derrama no odre velho, ele se rompe. Aqueles que perseveram segundo a lei. Aonde ali Jesus estava falando da água espiritual, que é a palavra que purifica, que santifica, aonde ele nos ensina que a purificação é do interior para fora. De nada resolve aqueles que utilizam de purificações exteriores, como batismo em rios, em águas. A água é a palavra, que é viva e eficaz. Através dela a purificação do interior, aonde os limpos de coração verão o nosso Deus Altíssimo através do único mediador entre Deus e homens, Cristo Jesus, aonde ele nos ensina: de agora em diante não bebereis do suco da vinícola, estareis ceando com o Pai, porque ninguém é digno para ministrar, só há um que é digno, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos concede a paz. E ali nas regiões celestiais, aqueles que retens o que tens até o fim, aqueles que perseverarem até o fim, cearão juntamente com o Pai através daquele que é digno de nos compartilhar, do qual o sacerdócio real da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, trouxe pão e vinho. O maior abençoou da promessa a semente de Abraão, porque não se achou outro maior. Sacerdócio eterno, real, segundo Cristo, o Filho do homem. Porque procurais
entre os mortos, o Filho do Homem, aquele que vive e reina segundo a natureza divina, que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras jamais cessarão. Aonde seguimos segundo o amor verdadeiro, aonde nada nos separa do amor verdadeiro, nem potestade, nem os principados, nem a fome, nem a profundidade, nem a altura. Ainda que se passe pela primeira morte, não estamos mortos, estamos dormindo em Cristo. Assim nos ensina a palavra, e assim é a alegria do Espírito Santo, aqueles que perseveram, aonde sabemos que tudo há de se cumprir, aonde a alegria do Espírito Santo, do qual, quando ali os discípulos chegam e dizem: mestre, até os demônios nos sujeitem em teu nome. Ele disse: antes vos ensinarei a que deveis alegrar. Alegrai-vos antes que o vosso nome esteja inscrito no livro da vida. Assim como também acautelai-vos, porque a palavra diz que aqueles que se um dia, ainda que no primeiro amor estavam segundo a justiça e agora está segundo a injustiça, e já não opera os dons irrevogáveis segundo o amor, a forma correta, e o seu interior são ódios, brigas e dissensões, ele continua sendo fiel, embora alguns estão infiéis e praticando o vitupério, aqueles que zombam dele publicamente. Ele continua sendo fiel, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares certamente colherás. E está destinado o lugar para os rebeldes e teimosos, que seguem ainda enganando a muitos e carregando sangue de inocentes, aonde ali haverá choro e ranger de dentes, aonde o seu verme não se queima. Assim nos diz o Senhor. Em mais um dia perseverais segundo aquele que é benevolente, não se deis vencido pelo mal, mas venceis o mal pelo bem, sujeitando ao nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus e resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.